Qual foi a coisa mais absurda que um membro da família já exigiu de você? Depois de 7 meses de tentativas frustradas, meu marido Kyle e eu anunciamos que finalmente estávamos grávidos. Todos comemoraram, exceto minha irmã Jaqueline, que quebrou sua taça de vinho na bancada de mármore. Como vocês ousam? Gritou ela. Vocês sabem há quanto tempo estou tentando engravidar. Eu mereço ser a primeira. Mamãe tentou explicar que adolescentes de 19 anos não estavam prontos para ter um bebê, mas Jaqueline se recusou a ceder. Ela pegou a bolsa e saiu furiosa, gritando que eu deveria abortar em uma semana ou ela chamaria a polícia. Na manhã seguinte, ela apareceu na nossa porta com páginas impressas de clínicas de aborto, enfiando-as no peito de Kyle enquanto ele ainda estava de cueca. Marquei consultas para ela em 3 lugares diferentes, anunciou para todos os vizinhos. Ela só precisa escolher um. Quando Kyle rasgou os papéis, ela ligou para toda a família exigindo uma intervenção de emergência. Naquele domingo, 23 parentes se amontoaram na sala de estar da mamãe enquanto Jaqueline ficava em pé perto da lareira como se estivesse fazendo uma palestra TED sobre por que eu estava destruindo a vida dela por ter um bebê primeiro. Ela tinha até um PowerPoint. Nosso tio Jeffrey, que é advogado, finalmente disse a ela que não havia precedente legal para forçar alguém a abortar porque você quer engravidar primeiro. Ela apontou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse que se eu não interrompesse a gravidez até segunda-feira, ela nunca mais falaria com nenhum de nós. Mas nós a desacreditamos e todos os 23 dissemos a ela, até logo Felícia. Ela realmente saiu soluçando, e não tivemos notícias dela por um bom tempo. E então, 7 meses depois do início da minha gravidez, estávamos no nosso chá de bebê quando a porta se abriu de repente. Era Jaqueline. Ela entrou com a mão na barriga enorme, vestindo uma camiseta que dizia, primeiro neto a caminho. Todos ficaram em silêncio. Mamãe deixou cair a faca de bolo. Surpresa! Estou quase dando à luz, anunciou ela, girando para que todos pudessem ver. Engravidei logo depois daquela reunião horrível em que vocês me traíram. Faltam 10 semanas para o parto. Ninguém ficou impressionado. E quando decidi provocá-la e mencionei minha data prevista para o parto, que era dali a 8 semanas, o rosto dela ficou vermelho de raiva. Ela agarrou meu braço e sussurrou que as datas não importavam porque ela se certificaria de que a dela chegasse. Primeiro, ela foi embora antes que alguém pudesse responder. Minha mãe me ligou naquela terça-feira aos prantos. Ela descobriu, através da colega de quarto de Jaqueline, que Jaqueline estava tomando substâncias para a indução do parto compradas ilegalmente em algum site na Romênia, arriscando a vida do bebê para dar à luz antes de mim. Jaqueline estava na UTI, mas não por causa das substâncias. Acontece que Jaqueline encontrou uma garota no Craigslist cuja mãe era parteira nas Filipinas e pagou para que ela fizesse uma cesariana na sala de estar. A garota se recusava, dizendo que Jaqueline estava com apenas 31 semanas. Mas minha irmã ameaçou fazer ela mesma com facas de cozinha se ela não ajudasse. Elas usaram estiletes esterilizados com vodka. Jaqueline perdeu tanto sangue que a vizinha viu escorrendo por baixo da porta do apartamento. O bebê de alguma forma sobreviveu, mas estava roxo e mal respirava. Os dois quase morreram na ambulância. O bebê foi direto para a UTI neonatal com um respirador, e Jaqueline precisou de uma internação completa. Esterectomia. Ela nunca mais teria outro filho. Quando recobrou a consciência, a primeira coisa que fez foi me ligar do leito do hospital. Você fez isso, ela sussurrou ofegante, através da máscara de oxigênio. Meu bebê está morrendo porque você não conseguiu esperar até eu ter um filho. A parte mais louca de tudo isso é que enquanto ela lutava pela vida, a família se dividiu ao meio. Metade achava que ela tinha enlouquecido, mas a outra metade realmente achava que eu deveria ter adiado o anúncio da minha gravidez para não magoá-la. Uma tia chegou a dizer que eu deveria ter abortado. Mas todos concordavam em uma coisa, precisávamos estar lá pelo bebê doente. Minha própria gravidez acabou ficando em segundo plano. Não me importei muito, na verdade. Meu bebê era meu e do meu marido, não da minha mãe. Só era ruim como, sempre que eu mencionava algo emocionante, a conversa mudava de rumo. 3 dias antes da data prevista para o parto, fui internada para monitoramento. O bebê de Jaqueline ainda estava em estado crítico. O médico disse que as próximas 48 horas determinariam se ele sobreviveria. A parte mais assustadora era que eu conseguia vê-la através da porta do meu quarto, parada no corredor entre a UTI neonatal e a maternidade. E ela não estava olhando para os quartos ou para as enfermeiras que passavam. Ela estava encarando minha barriga com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Amanhã de manhã, vão induzir o parto. Jaqueline sabe a hora exata. Ela tem feito perguntas às enfermeiras sobre a localização da sala de parto e se elas alguma vez deixam bebês sem supervisão. A UTI neonatal fica um andar abaixo da maternidade. Se o bebê dela não sobreviver à noite, não sei o que ela fará quando o meu nascer saudável. Era amanhã. O relógio marcava 3 da manhã quando acordei com a voz de Kyle no escuro. Ele já estava falando ao telefone com alguém sobre Jaqueline ter perguntado às enfermeiras para onde os bebês eram levados após o parto. Ele andava de um lado para o outro perto da janela, explicando como ela estava observando os corredores e cronometrando quanto tempo as enfermeiras ficavam em cada quarto. A enfermeira-chefe do outro lado da linha prometeu adicionar um código de segurança especial ao meu prontuário imediatamente e alertar todo o plantão noturno.
Kyle, porém, não estava satisfeito. Sua voz foi ficando mais alta enquanto ele exigia nomes específicos de quem nos protegeria e o que exatamente fariam se Jacqueline tentasse se aproximar do nosso bebê. Suas mãos tremiam enquanto ele anotava nomes no bloco de notas do hospital, perguntando sobre fechaduras de portas e botões de pânico. E se a segurança poderia impedir fisicamente alguém de entrar no nosso quarto. A enfermeira tentava acalmá-lo, mas Kyle queria uma reunião com a segurança do hospital antes do início da minha indução, às 8 da manhã. Em menos de uma hora, Francis Bergman apareceu na nossa porta usando um crachá de supervisor de segurança e carregando uma pasta grossa com protocolos. Ele nos explicou detalhadamente todas as medidas de segurança, mostrando fotos dos crachás eletrônicos que rastreavam a localização de todos e explicando como as etiquetas de segurança para bebês acionariam um bloqueio automático se alguém tentasse removê-las ou levar um bebê por determinadas portas. Francis pegou o celular e me pediu para enviar a foto mais nítida que eu tinha da Jacqueline, para que ele pudesse distribuí-la a todos os seguranças de cada turno com instruções para ficarem de olho nela. Ele nos apresentou o policial designado para a maternidade e nos deu o número direto dele, prometendo que alguém verificaria como estávamos a cada hora assim que o trabalho de parto começasse. Às 5 da manhã, alguém bateu na porta e Olympia Hicks, do serviço social, entrou com uma prancheta cheia de formulários, explicando que precisava documentar todas as ameaças que Jacqueline havia feito para uma possível intervenção do conselho tutelar. Ela sentou-se na cadeira desconfortável de visitantes, fazendo perguntas detalhadas sobre cada interação, cada ameaça, cada vez que Jacqueline mencionava nosso bebê, enquanto eu sentia meu rosto queimar de vergonha por ter que contar a uma completa estranha sobre a situação da minha família. Olympia explicou o processo para obter uma ordem de restrição de emergência e disse que poderia começar a papelada imediatamente se quiséssemos, e que um juiz poderia emiti-la antes mesmo do bebê nascer. Meu telefone começou a vibrar sem parar, pois minha mãe aparentemente contou a todos no grupo da família sobre as medidas de segurança que havíamos solicitado. Metade dos meus primos achava que eu estava sendo dramática e reagindo de forma exagerada ao estresse de uma mãe recente, enquanto a outra metade começou a compartilhar histórias que eu nunca tinha ouvido antes sobre vezes em que Jacqueline os assustou ou fez algo instável quando não conseguiu o que queria. Minha tia enviou 3 parágrafos sobre como Jacqueline riscou o carro dela depois de não ter sido convidada para uma festa no ensino médio, e minha prima mencionou ter encontrado Jacqueline revirando a bolsa no Natal procurando pílulas anticoncepcionais para jogar fora. Meu tio Jeffrey enviou uma mensagem privada dizendo que conhecia um detetive chamado Cyrus Powell, especializado nesses casos, e que poderia agilizar um boletim de ocorrência se precisássemos. Hesitei por um segundo, com medo de piorar tudo e transformar isso em uma guerra familiar ainda maior. Mas Kyle arrancou meu celular da minha mão e digitou um SIVSO em letras maiúsculas antes que eu pudesse impedi-lo. Uma enfermeira entrou correndo no nosso quarto, parecendo preocupada, e nos disse que o bebê de Jacqueline havia piorado durante a noite, com os níveis de oxigênio caindo tanto que precisaram aumentar o suporte do ventilador e adicionar mais medicamentos. Ela disse que a equipe da UTI neonatal estava fazendo tudo o que podia, mas que as próximas horas seriam críticas, e apesar de tudo que Jacqueline havia feito, senti meu peito apertar ao pensar naquele bebezinho lutando para respirar porque sua mãe não podia esperar mais 2 meses. A enfermeira do turno da manhã chegou às 7 horas e explicou toda a estrutura da sala de parto para nós, apontando em um mapa onde cada enfermeira ficaria e enfatizando que os bebês nunca, jamais seriam deixados sozinhos, nem por um segundo. Ela nos mostrou as pulseiras de identificação iguais que todos usaríamos, com números específicos que precisavam ser exatamente iguais, senão os alarmes disparariam. E ela parecia genuinamente preocupada, prometendo ficar pessoalmente conosco no quarto durante todo o parto, não importando quanto tempo levasse. Peguei um pedaço de papel e anotei exatamente 4 nomes de pessoas autorizadas a nos visitar: Kyle, mamãe, tio Jeffrey e a mãe do Kyle. Entreguei o papel a Francis com instruções bem específicas para que ninguém mais soubesse em qual quarto estávamos ou se o bebê já havia nascido. Francis levou a lista a sério, colocando a inicial ao lado de cada nome e pedindo descrições físicas de cada pessoa para que sua equipe pudesse verificar as identidades antes de permitir a entrada. Kyle me puxou para o banheiro e fechou a porta, tremendo da cabeça aos pés enquanto admitia estar apavorado com a possibilidade de congelar. O medo de que Jacqueline aparecesse durante o parto era grande. Ele não seria capaz de nos proteger quando realmente importasse. Ele repetia que deveria ser mais forte, que deveria estar pronto para lutar, mas tudo em que conseguia pensar era em como havia falhado em prever o que aconteceria e em impedir que a situação piorasse. Nos abraçamos naquele pequeno banheiro do hospital, prometendo que nos protegeríamos e protegeríamos nosso bebê, acontecesse o que acontecesse. E eu podia sentir o coração dele acelerado contra o meu peito enquanto ambos tentávamos não chorar. A porta do banheiro se abriu e Francis estava lá com sua prancheta, nos contando que Jacqueline havia tentado passar pela segurança principal usando um crachá de visitante do dia anterior. Ela disse aos seguranças que precisava ver o bebê, mas eles a reconheceram pela foto que eu havia mostrado a eles antes e a levaram direto para a sala de espera da UTI neonatal com um aviso sobre acesso restrito.
Frances disse que ela discutiu com eles o tempo todo, insistindo que tinha o direito de me ver, já que éramos irmãs. Mas eles se mantiveram firmes e disseram que mais uma tentativa significaria sua expulsão definitiva do hospital. Kylie apertou minha mão com mais força enquanto Frances explicava que agora haviam designado alguém especificamente para vigiá-la perto de todas as entradas da maternidade. Eu mal conseguia processar o que Frances estava dizendo porque Olímpia bateu na porta e entrou logo atrás dele com uma pilha de papéis que pareciam oficiais e assustadores. Ela sentou-se na beira da cama do hospital e começou a preencher formulários para o relatório obrigatório. Explicou que cada ameaça que Jacqueline havia feito contra meu filho ainda não nascido seria registrada oficialmente, o que acionaria uma revisão automática do conselho tutelar assim que o bebê nascesse. Sua caneta deslizava rapidamente pelas páginas enquanto ela me perguntava datas e horários específicos, e eu a observava anotar tudo, desde o incidente com a taça de vinho até os papéis da clínica de aborto e o olhar fixo no corredor no dia anterior. A papelada me pareceu ao mesmo tempo reconfortante e profundamente triste, porque aquilo estava realmente acontecendo. Minha própria irmã estava documentada como uma ameaça ao meu filho. Olímpia manteve a voz calma e profissional, mas vi seu maxilar se contrair quando descreve como Jacqueline havia agarrado meu braço no chá de bebê e sussurrado sobre garantir que o dela viesse primeiro. Ela fez cópias de tudo e me entregou um número de processo, explicando que isso acompanharia Jacqueline mesmo depois que ela saísse do hospital e criaria um registro caso algo mais acontecesse. Minha mãe apareceu enquanto Olímpia ainda estava lá, com a aparência de quem não dormia há dias, e começou a chorar assim que viu toda a papelada oficial espalhada sobre a minha cama. Ela repetia que sentia muito por toda a pressão familiar e por alguns parentes estarem do lado de Jacqueline, mas logo em seguida disse que não conseguia escolher entre as filhas e esperava que eu entendesse. Eu disse a ela que não precisava escolher. Ela só precisava respeitar meus limites e manter Jacqueline longe de nós. E ela assentiu, mas eu percebi em seus olhos que ela não tinha entendido. Ela olhava para os formulários do conselho tutelar como se fossem armas que eu estivesse usando contra Jacqueline, em vez de proteção para minha filha. Meu telefone tocou e era o detetive Cyrus Powell, contato do tio Jeffrey, ligando para confirmar que estava abrindo uma investigação sobre a cirurgia ilegal e precisava de detalhes sobre quaisquer ameaças que Jacqueline tivesse feito antes ou depois da cesariana em casa. Coloquei no viva voz para que Kylie também pudesse ouvir e comecei a dar datas e horários enquanto Kylie segurava minha mão, porque as contrações tinham acabado de começar, fazendo minha voz tremer enquanto eu tentava me lembrar de tudo. Cyrus fez perguntas bem específicas sobre quem mais ouviu as ameaças, se eu tinha mensagens de texto ou de voz salvas e se alguém tinha visto Jacqueline perguntando sobre salas de parto e segurança do bebê. Ele disse que o caso da cirurgia ilegal era sólido, já que eles tinham a confissão da mulher que a realizou, mas as ameaças contra mim fortaleceriam o caso como um todo e poderiam levar a acusações adicionais. Uma batida na porta interrompeu nossa ligação e uma mulher de terno entrou carregando mais papéis, apresentando-se como a representante legal do hospital e precisando que eu assinasse formulários criando uma proteção extra de privacidade para meu prontuário médico. Ela explicou que depois que eu assinasse, ninguém poderia sequer confirmar que eu era paciente ali, a menos que estivesse na minha lista de pacientes aprovados. Nem mesmo outros funcionários do hospital poderiam compartilhar informações sobre o número do meu quarto ou meu estado de saúde. Parecia uma coisa tão pequena, mas, de alguma forma, me fez sentir mais no controle, sabendo que Jacqueline não poderia convencer uma enfermeira qualquer a lhe dar informações. Kylie pegou um bloco de notas amarelo da mochila e começou a anotar tudo o que havia acontecido na última semana. Disse que estava cansado de explicar toda a história para cada enfermeira ou médico novo que entrava. Anotou datas, horários e citações específicas, criando uma linha do tempo que começava com o anúncio da gravidez e até o momento atual, com Frances de guarda e os papéis de Olímpia espalhados por toda parte. Quando terminou, ele fez 3 cópias na impressora do hospital no final do corredor, colando uma dentro da minha pasta de prontuário, dando uma para Frances e guardando uma no bolso. As contrações estavam ficando mais fortes e irregulares, e a enfermeira entrou para me examinar, percebendo imediatamente a aglomeração no meu quarto e sugerindo que limitássemos as visitas apenas ao pessoal essencial. Kylie se posicionou perto da porta como um segurança, cruzando os braços e ficando com os pés afastados, e cada vez que ouvíamos passos no corredor, nós dois nos tensionávamos e olhávamos na direção do som. Frances teve que interceptar fisicamente o primo de Kylie, Jefferson, que apareceu com o celular na mão, tentando fazer uma chamada de vídeo para compartilhar o parto com toda a família, incluindo a pobre Jacqueline, como ele disse. O rosto de Kylie ficou vermelho, e ele disse a Jefferson para ir embora imediatamente, ou a segurança o expulsaria. E eu me senti tão grata por ter casado com alguém que entendia que nossa segurança vinha antes das intrigas familiares. Jefferson tentou argumentar que todos tinham o direito de compartilhar o momento, mas Kylie apenas apontou para o final do corredor e disse uma palavra: "Vá embora." E Frances acompanhou Jefferson até o elevador. Entre as contrações que me faziam agarrar as grades da cama, Olímpia explicou que nos qualificávamos para uma ordem de restrição de emergência assim que o bebê nascesse, o que impediria legalmente Jacqueline de se aproximar a menos de 150 metros de nós ou de tentar qualquer contato.
Kylie concordou imediatamente sem nem olhar para mim. E Olímpia começou a preencher mais papéis enquanto eu tentava respirar fundo para aliviar a dor que piorava a cada poucos minutos. Uma enfermeira diferente entrou acidentalmente no nosso quarto em vez do quarto ao lado, e o erro dela acionou o alarme de segurança do bebê, um som estridente incrivelmente alto que fez todos congelarem. O andar inteiro entraria em lockdown em segundos se o alarme disparasse de verdade, explicou ela depois de se desculpar, e nos mostrou como as portas travariam automaticamente e a segurança seria acionada. Depois do pânico inicial com o barulho repentino, me senti aliviada ao saber que eles levavam a segurança do bebê tão a sério e que mesmo uma violação acidental causaria uma resposta tão imediata. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe dizendo que Jaqueline estava na UTI neonatal perguntando às enfermeiras sobre os horários de intervalo, a troca de turnos e se os bebês ficavam sozinhos nesses momentos. A próxima contração foi tão forte que eu nem consegui responder a mensagem. Apenas me agarrei à grade da cama enquanto Kylie lia em voz alta e seu rosto empalideceu. Ele saiu para o corredor e eu o ouvi conversando com alguém. Então Cyrus entrou carregando um pequeno caderno preto que entregou a Kylie. Ele disse para Kylie anotar tudo com horários e datas exatos, porque poderíamos precisar como prova mais tarde. E Kylie imediatamente começou a rabiscar enquanto eu tentava respirar fundo em meio a outra onda de dor. As contrações estavam ficando mais frequentes e a enfermeira me examinou e disse que era hora de ir para a sala de parto. Me levaram pelo corredor com Kylie correndo ao lado, ainda escrevendo no caderno, e Francis caminhando à nossa frente, checando cada porta. A sala de parto estava clara e fria, e começaram a explicar novamente todos os procedimentos de segurança, mostrando-nos as pulseiras iguais que todos usaríamos e a etiqueta especial que seria colocada no tornozelo do bebê e que dispararia alarme se alguém tentasse levá-la por determinadas portas. O anestesista entrou para verificar minha anestesia peridural e ajustá-la enquanto Kylie continuava escrevendo e eu podia ver sua mão tremendo. O médico chegou, me examinou e disse que estávamos prontos para começar a fazer força, e de repente havia mais pessoas na sala, enfermeiras preparando tudo, e uma delas ficou bem ao meu lado, como havia prometido. Fiz força enquanto Kylie segurava minha mão e parava de escrever o suficiente para contar comigo e dizer que eu estava indo muito bem. Tudo doía, e eu estava com medo, mas também determinada a ter meu bebê aqui em segurança, e continuei fazendo força mesmo quando achei que não aguentaria mais. Às 7h23, ela nasceu gritando, e a colocaram direto no meu peito, toda molhada, quentinha e perfeita, enquanto Kylie começava a chorar, e a enfermeira imediatamente colocou as pulseiras de segurança no tornozelozinho dela e no meu pulso. Por alguns minutos, nada mais existia além do rostinho dela, das lágrimas do Kylie e do peso dela no meu peito. Limparam-na enquanto ela permanecia em meu colo e fizeram todos os exames necessários sem a levarem embora. E o Kylie tirava fotos com o celular enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Em menos de 1 hora, nos transferiram para uma sala de recuperação no final do corredor, passando por todos os outros quartos e longe dos elevadores. E a Francis veio conosco para garantir que nossos nomes não estivessem afixados em nenhum lugar. A sala não tinha placa com o nome na porta, e a Francis verificou se o sistema do computador nos mostrava como pacientes particulares com informações restritas. O Kylie chamou a enfermeira de lado, e eles combinaram um código. Se disséssemos Pino, a resposta seria Pino. Abacaxi significava levar o bebê imediatamente para o berçário trancado sem perguntas. A enfermeira-chefe escreveu abacaxi com caneta vermelha no relatório do turno e mostrou para todas as enfermeiras que estavam chegando. Meu celular começou a vibrar sem parar com mensagens da família exigindo fotos e perguntando por que ainda não tínhamos anunciado nada. Kylie pegou o celular e digitou uma mensagem no grupo dizendo que estávamos tirando um tempo a sós para criar laços e que não compartilharíamos nada por enquanto. As respostas vieram aos montes, com pessoas nos chamando de egoístas e dizendo que estávamos sendo dramáticos. E uma prima disse que estávamos punindo a família pelos erros de Jaqueline. Kylie desligou meu celular, guardou na gaveta e disse que não precisávamos lidar com nada disso agora. Cyrus bateu na porta, entrou com seu caderno e me pediu para dar um depoimento oficial sobre todas as ameaças que Jaqueline havia feito, mas ele foi breve, já que eu estava exausta, ainda sangrando e tentando entender como amamentar. Ele mencionou que a moça que fez a cirurgia foi interrogada pela polícia e certamente seria acusada de exercício ilegal da medicina e de colocar uma criança em perigo. Ele saiu depois de uns 10 minutos e então a doutora Sanford veio nos dar notícias do bebê da Jaqueline. Ela disse que ele estava estável no respirador, mas ainda em estado crítico, e que no dia seguinte seria determinado se havia danos cerebrais por ter nascido tão prematuro e pela falta de oxigênio durante aquela cirurgia horrível. Abracei minha filha saudável com mais força e senti um alívio enorme por ela estar bem, mas também uma culpa por me sentir assim enquanto meu sobrinho lutava pela vida um andar abaixo de nós. A doutora Sanford disse que Jaqueline estava perguntando sobre nós o tempo todo, e a equipe de psiquiatria estava preocupada com a fixação dela, mas ela estava fraca demais para sair da cama, então estávamos seguros por enquanto. A mãe do Kylie mandou uma mensagem dizendo que tinha visto algo nas redes sociais, e quando o Kylie olhou o celular, havia uma postagem da Jaqueline dizendo que eu tinha roubado a cena dela e arruinado a vida dela por me recusar a esperar a minha vez. E ela tinha marcado todos os familiares que conseguiu lembrar.
A publicação tinha fotos dela na cama do hospital, pálida e doente, com legendas sobre como eu a havia forçado a tomar medidas desesperadas e que agora o bebê dela poderia morrer por causa do meu egoísmo. Kylie imediatamente tirou prints de tudo antes que ela pudesse apagar e adicionou a pasta que ele havia criado com todas as nossas provas. Os comentários já estavam se acumulando, com alguns familiares a defendendo e dizendo que deveríamos ter sido mais compreensivos, e outros dizendo que ela precisava de ajuda urgente. Francis voltou para nos contar que alguém estava ligando para a recepção, fingindo ser diferentes familiares, tentando obter o número do nosso quarto, mas não conseguiram fornecer o código de segurança, então nenhuma informação foi divulgada. 20 minutos depois, uma mulher de terno bateu na porta e se apresentou como assessora de imprensa do hospital. Ela estava com uma pasta com impressões do Facebook e de sites de notícias locais. Sentou-se ao lado da mãe de Kylie e começou a explicar como alguém havia vazado detalhes sobre a cirurgia ilegal para o Canal 7 e que agora repórteres estavam ligando para o hospital pedindo declarações. Ela nos disse para não postarmos nada online nem falarmos com nenhum repórter caso eles conseguissem nossos números de telefone e nos entregou um cartão com o número do advogado do hospital por precaução. Kylie fotografou tudo que ela nos mostrou, incluindo uma postagem no Facebook de alguém que se dizia enfermeira daqui, falando sobre a irmã maluca que fez a própria cesariana. A assessora de imprensa foi embora depois de nos fazer prometer 3 vezes que não interagiríamos com nenhuma postagem ou comentário sobre a situação. Cerca de 1 hora depois, Olímpia bateu na porta carregando uma pasta grossa e com uma expressão mais séria do que eu jamais a vira. Ela puxou uma cadeira para perto da minha cama e explicou que o conselho tutelar precisou abrir uma investigação por causa da forma como o bebê de Jaqueline nasceu e que precisavam de depoimentos de todos que sabiam das ameaças dela. Ela repetia que não estávamos sendo investigados e que éramos apenas testemunhas, mas que precisava saber absolutamente tudo que Jaqueline havia dito sobre levar meu bebê ou se machucar. Contei a ela sobre a intervenção, a apresentação em PowerPoint e como ela havia agarrado meu braço no chá de bebê, enquanto Kylie acrescentava detalhes que eu havia esquecido, como as palavras exatas que ela usou. Olímpia anotou tudo em seu caderno e perguntou se tínhamos alguma mensagem de texto ou de voz da Jaqueline, que Kylie imediatamente acessou em seu celular. Ela tirou fotos de tudo, incluindo as capturas de tela das redes sociais, e disse que isso ajudaria a proteger os 2 bebês de futuros incidentes. Depois que ela saiu, Kylie foi conversar com as enfermeiras sobre os protocolos de visitantes e voltou visivelmente chateado. Ele descobriu que alguém havia ligado 7 vezes nas últimas 2 horas, alegando ser sua mãe, tentando obter o número do nosso quarto. Mas a pessoa não conseguia responder à pergunta de segurança que havíamos configurado. Sua mãe de verdade estava sentada ao meu lado o tempo todo, segurando nossa filha, e ela parecia tão preocupado quanto nós. A enfermeira-chefe entrou logo atrás dele e disse que mudariam tudo imediatamente e que Francis cuidaria disso pessoalmente. Em menos de 1 hora, Francis voltou com um sistema completamente novo, incluindo crachás de visitante que exigiam documento de identidade com foto e pulseiras correspondentes que mudavam de cor diariamente. Ele nos mostrou a nova lista, onde verificaria pessoalmente cada visitante e designaria alguém para acompanhá-los até o nosso quarto, em vez de deixá-los vagar pelos corredores. Ele também nos transferiu para um quarto diferente no final do corredor, com apenas uma entrada e câmeras cobrindo todo o corredor. A mãe de Kylie nos ajudou a arrumar tudo enquanto o bebê dormia no bercinho e nos acomodávamos no novo espaço, que parecia mais um bunker do que um quarto de hospital. Mamãe apareceu na manhã seguinte com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Sentou-se na beira da minha cama e perguntou se poderia trazer Jaqueline por apenas 5 minutos para conhecer o bebê, porque talvez vê-la fizesse voltar à realidade. Ela repetia que isso poderia ajudar a curar a família e fazer Jaqueline perceber o que tinha feito de errado. Olhei para Kylie e depois para minha mãe, dizendo que não, de jeito nenhum, e que Jaqueline jamais se aproximaria da minha filha depois de tudo que havia ameaçado. Minha mãe começou a chorar ainda mais e disse que eu estava sendo cruel e destruindo a família, mas eu não corri atrás dela quando ela saiu. Apenas abracei minha filha com mais força e tentei me concentrar em amamentá-la enquanto Kylie massageava minhas costas. Meu telefone tocou e era Cyrus ligando com novidades. Ele disse que Sterling White havia prestado depoimento completo sobre ter encontrado Jaqueline sangrando no chão do banheiro e ter ligado para o 911, e que a mulher que fez a cirurgia havia confessado tudo. Ela disse à polícia que Jaqueline havia ameaçado se machucar se ela não a ajudasse e mostrou as mensagens de texto em que Jaqueline dizia que usaria facas de cozinha se necessário. Cyrus disse que as evidências eram esmagadoras e que acusações seriam definitivamente feitas assim que o promotor analisasse tudo, o que provavelmente aconteceria dentro de 1 semana. Ele também mencionou que Jaqueline poderia ser acusada também, assim que estivesse mentalmente estável o suficiente para ser julgada, mas isso poderia levar meses. Olímpia voltou naquela tarde com uma pasta diferente e um sorriso gentil. Ela disse que precisava fazer uma avaliação de saúde mental pós-parto comigo, o que me pareceu estranho, já que ambas sabíamos que meu estresse não era o normal para uma mãe de primeira viagem.
Ela me fez perguntas sobre sono, alimentação e choro, e então reconheceu que o que eu estava passando era muito além do típico e que queria me conectar com alguém que pudesse ajudar. Ela já havia agendado uma consulta com uma terapeuta especializada em traumas para amanhã, aqui mesmo no quarto do hospital, para que eu não precisasse me separar do bebê. Enquanto ela terminava suas anotações, meu celular vibrou com uma mensagem da minha tia dizendo que eu deveria me desculpar publicamente para manter a paz e pensar na união familiar. Eu nem respondi, apenas mostrei para Kylie, que pegou meu celular e bloqueou o número dela, resmungando algo sobre as pessoas serem loucas. Francis entrou pela porta furioso e sem fôlego. Alguém havia tentado entrar no nosso andar usando um adesivo de visitante roubado da unidade de cardiologia, mas a segurança o pegou no elevador quando ele não conseguiu responder a perguntas básicas sobre quem estava visitando. A pessoa fugiu antes que alguém pudesse pegá-la, mas todos nós sabíamos exatamente quem provavelmente era, embora Francis não pudesse dizer por razões legais. Kylie se levantou e disse que já era o suficiente e pediu que Cyrus voltasse imediatamente. Quando Cyrus chegou, Kylie já havia impresso tudo, incluindo as imagens de segurança que Francis havia compartilhado, todas as capturas de tela, mensagens de texto e ameaças. Eles se sentaram à mesinha no meu quarto, preenchendo a papelada para uma ordem de restrição de emergência enquanto eu amamentava o bebê e tentava não chorar. Cyrus disse que o juiz ouviria nosso caso na manhã seguinte por videoconferência, então eu não precisaria sair do hospital, e com base nas evidências, certamente conseguiríamos pelo menos uma ordem temporária. Kylie segurou minha mão enquanto Cyrus explicava que a ordem impediria Jacqueline de se aproximar a menos de 150 metros de nós ou tentar nos contatar de qualquer forma, inclusive por meio de outros familiares. A porta se abriu e o Dr. Sanford entrou, carregando uma prancheta e parecendo menos preocupado do que antes. Ela puxou uma cadeira para perto da minha cama e começou a explicar que o bebê de Jacqueline estava melhor do que no dia anterior, conseguindo respirar com o auxílio do ventilador por alguns minutos seguidos. Os números no monitor estavam subindo lentamente e, embora não fosse uma recuperação milagrosa, era definitivamente um progresso. Abracei minha filha com mais força e senti uma estranha mistura de alívio e culpa, porque eu estava rezando por aquele bebê, mesmo sabendo que a mãe dele queria prejudicar o meu. Kylie apertou meu ombro enquanto o Dr. Sanford nos mostrava os monitores e apontava para os níveis de oxigênio que estavam melhorando. Cerca de uma hora depois, outra mulher bateu na porta e entrou. Parecia tão preocupado quanto nós. A enfermeira-chefe entrou logo atrás dele e disse que mudariam tudo imediatamente e que Francis cuidaria disso pessoalmente. Em menos de uma hora, Francis voltou com um sistema completamente novo, incluindo crachás de visitante que exigiam documento de identidade com foto e pulseiras correspondentes que mudavam de cor diariamente. Ele nos mostrou a nova lista, onde verificaria pessoalmente cada visitante e designaria alguém para acompanhá-los até o nosso quarto, em vez de deixá-los vagar pelos corredores. Ele também nos transferiu para um quarto diferente no final do corredor, com apenas uma entrada e câmeras cobrindo todo o corredor. A mãe de Kylie nos ajudou a arrumar tudo enquanto o bebê dormia no bercinho e nos acomodávamos no novo espaço, que parecia mais um bunker do que um quarto de hospital. Mamãe apareceu na manhã seguinte com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Sentou-se na beira da minha cama e perguntou se poderia trazer Jacqueline por apenas 5 minutos para conhecer o bebê, porque talvez vê-la fizesse voltar à realidade. Ela repetia que isso poderia ajudar a curar a família e fazer Jacqueline perceber o que tinha feito de errado. Olhei para Kylie e depois para minha mãe, dizendo que não, de jeito nenhum, e que Jacqueline jamais se aproximaria da minha filha depois de tudo que havia ameaçado. Minha mãe começou a chorar ainda mais e disse que eu estava sendo cruel e destruindo a família, mas eu não corri atrás dela quando ela saiu. Apenas abracei minha filha com mais força e tentei me concentrar em amamentá-la enquanto Kylie massageava minhas costas. Meu telefone tocou e era Cyrus ligando com novidades. Ele disse que Sterling White havia prestado depoimento completo sobre ter encontrado Jacqueline sangrando no chão do banheiro e ter ligado para o 911, e que a mulher que fez a cirurgia havia confessado tudo. Ela disse à polícia que Jacqueline havia ameaçado se machucar se ela não a ajudasse e mostrou as mensagens de texto em que Jacqueline dizia que usaria facas de cozinha se necessário. Cyrus disse que as evidências eram esmagadoras e que acusações seriam definitivamente feitas assim que o promotor analisasse tudo, o que provavelmente aconteceria dentro de uma semana. Ele também mencionou que Jacqueline poderia ser acusada também, assim que estivesse mentalmente estável o suficiente para ser julgada, mas isso poderia levar meses. Olímpia voltou naquela tarde com uma pasta diferente e um sorriso gentil. Ela disse que precisava fazer uma avaliação de saúde mental pós-parto comigo, o que me pareceu estranho, já que ambas sabíamos que meu estresse não era o normal para uma mãe de primeira viagem. Ela me fez perguntas sobre sono, alimentação e choro, e então reconheceu que o que eu estava passando era muito além do típico e que queria me conectar com alguém que pudesse ajudar. Ela já havia agendado uma consulta com uma terapeuta especializada em traumas para amanhã, aqui mesmo no quarto do hospital, para que eu não precisasse me separar do bebê. Enquanto ela terminava suas anotações,
Meu celular vibrou com uma mensagem da minha tia dizendo que eu deveria me desculpar publicamente para manter a paz e pensar na união familiar. Eu nem respondi, apenas mostrei para Kylie, que pegou meu celular e bloqueou o número dela, resmungando algo sobre as pessoas serem loucas. Francis entrou pela porta furioso e sem fôlego. Alguém havia tentado entrar no nosso andar usando um adesivo de visitante roubado da unidade de cardiologia, mas a segurança o pegou no elevador quando ele não conseguiu responder a perguntas básicas sobre quem estava visitando. A pessoa fugiu antes que alguém pudesse pegá-la, mas todos nós sabíamos exatamente quem provavelmente era, embora Francis não pudesse dizer por razões legais. Kylie se levantou e disse que já era o suficiente e pediu que Cyrus voltasse imediatamente. Quando Cyrus chegou, Kylie já havia impresso tudo, incluindo as imagens de segurança que Francis havia compartilhado, todas as capturas de tela, mensagens de texto e ameaças. Eles se sentaram à mesinha no meu quarto, preenchendo a papelada para uma ordem de restrição de emergência enquanto eu amamentava o bebê e tentava não chorar. Cyrus disse que o juiz ouviria nosso caso na manhã seguinte por videoconferência, então eu não precisaria sair do hospital, e com base nas evidências, certamente conseguiríamos pelo menos uma ordem temporária. Kylie segurou minha mão enquanto Cyrus explicava que a ordem impediria Jacqueline de se aproximar a menos de 150 metros de nós ou tentar nos contatar de qualquer forma, inclusive por meio de outros familiares. A porta se abriu e o Dr. Sanford entrou, carregando uma prancheta e parecendo menos preocupado do que antes. Ela puxou uma cadeira para perto da minha cama e começou a explicar que o bebê de Jacqueline estava melhor do que no dia anterior, conseguindo respirar com o auxílio do ventilador por alguns minutos seguidos. Os números no monitor estavam subindo lentamente e, embora não fosse uma recuperação milagrosa, era definitivamente um progresso. Abracei minha filha com mais força e senti uma estranha mistura de alívio e culpa, porque eu estava rezando por aquele bebê, mesmo sabendo que a mãe dele queria prejudicar o meu. Kylie apertou meu ombro enquanto o Dr. Sanford nos mostrava os monitores e apontava para os níveis de oxigênio que estavam melhorando. Cerca de uma hora depois, outra mulher bateu na porta e entrou. Ela anotou o número direto da polícia, que nos permitiria pular a central de emergência. Ela nos deu cartões para entregar aos nossos vizinhos com uma foto da Jacqueline e instruções para ligar para a polícia caso a vissem perto da nossa propriedade. Tudo parecia que estávamos entrando para o programa de proteção a testemunhas, em vez de simplesmente levar nossa bebê para a casa do hospital. Francis apareceu enquanto ela ainda estava lá e adicionou seu número de celular pessoal à nossa lista de contatos de emergência. Ele disse que já havia conversado com a empresa de segurança que monitora nosso bairro sobre a possibilidade de reforçar o patrulhamento em frente à nossa casa. 3 dias depois, quando finalmente nos liberaram para ir para casa, Kylie viu seu primo Jefferson sentado em um carro no estacionamento de visitantes com uma câmera grande. Francis checou as câmeras de segurança e confirmou que Jefferson já estava lá havia 2 horas, esperando que saíssemos. Arrumamos tudo em malas enquanto Francis providenciava para que a equipe de manutenção trouxesse um carrinho pelos corredores de serviço. A bebê permaneceu aconchegada contra meu peito sob meu casaco, enquanto seguíamos Francis por corredores vazios que eu nem sabia que existiam. Passamos pela cozinha do hospital, onde a equipe mal levantava os olhos do trabalho de preparação. Kylie carregava nossas malas atrás de nós, olhando por cima do ombro a cada poucos passos. A doca de carga cheirava a lixo velho e fumaça de diesel, mas nosso carro já estava lá com o motor ligado. Francis o havia movido usando as chaves de Kylie para que ninguém nos visse na garagem comum. Colocamos o bebê na cadeirinha enquanto Francis ficava de guarda e saímos pela saída dos fundos, usada pelos caminhões de entrega. Kylie deu 3 voltas diferentes, checando os retrovisores antes de finalmente seguir em direção ao nosso bairro. Jefferson nem percebeu que tínhamos saído e provavelmente ficou lá sentado por mais 1 hora, esperando em vão. Em casa, tudo parecia exatamente igual, mas a sensação era completamente diferente, sabendo com o que estávamos lidando. Eu me assustei quando o cachorro do vizinho latiu e continuei checando as fechaduras, mesmo tendo feito isso 5 minutos antes. O bebê chorava e eu me perguntava se alguém lá fora tinha feito algum barulho que o assustasse. Kylie ficou acordado depois que finalmente consegui dormir, sentado perto da janela com o celular pronto para ligar para o 190 ou 911 dependendo do país. Trocamos de lugar às 3 da manhã, quando o bebê precisou mamar, e eu fiquei de vigia. Nenhuma de nós conseguiu dormir mais de 2 horas seguidas naquelas primeiras noites. Cada carro que passava nos fazia congelar e ficar em silêncio até que ele fosse embora. A campainha tocou no nosso 3º dia em casa e nós duas entramos em pânico até vermos Cyrus pelo olho mágico. Ele entrou carregando uma caixa com um sistema de câmeras de segurança que algum fundo para vítimas havia pago. Ele passou 2 horas instalando-o na nossa varanda e nos mostrando como acessar as imagens pelos nossos celulares. Ele posicionou a câmera para cobrir todo o jardim da frente e a calçada, para que tivéssemos vídeo de qualquer pessoa se aproximando. Enquanto trabalhava, ele tirou mais fotos das mensagens ameaçadoras no meu celular para o processo criminal.
Ele nos disse que o promotor estava levando o caso a sério e construindo uma base sólida para quando Jaqueline estivesse estável o suficiente para ser acusada. Na manhã seguinte, encontrei uma caixa de papelão na nossa varanda que não estava lá na noite anterior. A câmera de segurança mostrou que minha mãe a havia deixado às 5 da manhã, quando ainda estava escuro. Dentro havia roupinhas de bebê de quando Jaqueline e eu éramos pequenas, todas lavadas e dobradas perfeitamente. O bilhete dela dizia que ela nos amava, mas precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Ela prometeu respeitar nossos limites, mas esperava que soubéssemos que ela estava pensando em nós. Chorei segurando aquelas roupinhas minúsculas, lembrando de quando as coisas eram simples e Jaqueline era apenas minha irmãzinha irritante. Naquela tarde, meu telefone tocou com o número do hospital e meu estômago deu um nó, pensando que algo tinha acontecido com Jaqueline. Mas era a doutora Sanford ligando para dar notícias sobre o estado do bebê. Ela disse que ele havia começado a respirar sozinho por 15 minutos seguidos, sem um respirador. Os exames do cérebro dele estavam melhores do que o esperado, embora só pudessem saber sobre os atrasos quando ele ficasse mais velho. O prognóstico havia mudado de crítico para grave, mas estável, o que deveria ter me deixado feliz. Em vez disso, me senti culpada por desejar que ele ficasse doente o suficiente para que Jaqueline não pudesse usá-lo contra nós de alguma forma. 4 dias depois, o telefone de Kylie tocou às 2 da manhã com um número desconhecido. A mensagem de voz era da Jaqueline, com a voz trêmula e furiosa, dizendo que tínhamos destruído a vida dela e roubado o futuro do bebê. Ela divagou por 3 minutos sobre como tínhamos colocado todos contra ela e arruinado sua chance de ser mãe. Kylie ligou imediatamente para Cyrus, mesmo sendo de madrugada, para denunciar a violação. Cyrus disse que ela devia ter usado o telefone de outro paciente na clínica psiquiátrica, o que era uma infração grave. A audiência para a ordem de restrição estava marcada para aquela sexta-feira, e o juiz apareceu na tela do nosso laptop, direto do tribunal. Ele revisou a pilha de documentos. As provas que Cyrus havia apresentado, incluindo as imagens de segurança e as mensagens de voz daquela semana, foram analisadas. Ele nos fez algumas perguntas sobre incidentes específicos e se sentíamos que nossa segurança estava em risco. Após 20 minutos, ele estendeu a ordem temporária para 1 ano inteiro, com penalidades criminais em caso de violação. Ele deixou claro que qualquer tentativa de contato resultaria em prisão imediata assim que ela fosse liberada da internação psiquiátrica. O alívio foi tão grande que comecei a tremer, e Kylie teve que terminar de responder as perguntas finais do juiz. 2 semanas depois, Olympia ligou para nos contar que haviam encontrado um lar para o bebê de Jaqueline com os pais do pai, no Oregon. Os avós eram estáveis, financeiramente seguros e não tinham antecedentes criminais ou comportamentos preocupantes. Eles já haviam iniciado o processo de transferência interestadual e assumiriam a guarda assim que o bebê recebesse alta médica. Ela confirmou que estávamos oficialmente fora da lista de possíveis responsáveis, o que foi um enorme alívio. Me senti culpada por estar aliviada, mas também sabia que não conseguiríamos lidar com essa situação além de tudo mais. Kylie agendou uma videochamada com a família extensa para aquele domingo, a fim de estabelecer limites claros dali em diante. 23 parentes participaram da chamada, embora metade deles estivesse com a câmera desligada. Kylie falou a maior parte do tempo, explicando que enviaríamos um e-mail mensal com atualizações, mas não responderíamos a mensagens de texto ou ligações individuais. Ele disse que visitas surpresa não seriam permitidas e que qualquer pessoa que compartilhasse informações com Jaqueline seria completamente excluída. A maioria concordou, embora a tia Chloe insistisse que estávamos sendo muito duros com alguém que claramente estava doente. O tio Jeffrey nos apoiou, lembrando a todos que doença mental não justifica comportamento criminoso ou ameaças. A chamada terminou em um silêncio constrangedor, mas pelo menos todos sabiam qual era a nossa posição. Minha mãe ligou 3 dias depois para me contar que havia se inscrito para terapia no Centro de Saúde Mental da comunidade e encontrado um grupo de apoio que se reúne todas as terças-feiras para famílias que lidam com parentes com doenças mentais. Ela dirigiu até a primeira reunião naquela mesma semana e sentou-se em círculo com outras 12 pessoas que entendiam o que era amar alguém cujo cérebro funcionava de forma diferente. A terapeuta deu a ela folhas de exercício sobre como estabelecer limites e reconhecer comportamentos que reforçavam o comportamento abusivo, que ela de fato preencheu em vez de guardá-las em uma gaveta. Ela começou a escrever um diário onde anotava todas as vezes em que havia justificado o comportamento de Jaqueline ao longo dos anos. Páginas e páginas de incidentes que ela havia descartado como drama adolescente ou rivalidade entre irmãos. A líder do grupo de apoio explicou como doenças mentais podem se agravar sem tratamento. E minha mãe finalmente parou de se culpar por não conseguir resolver tudo com amor e paciência suficientes. Cyrus ligou naquela sexta-feira enquanto eu tentava entender como funcionava a bomba de tirar leite. Sua voz era objetiva enquanto explicava que a cirurgiã sem licença havia feito um acordo judicial por exercício ilegal da medicina e por colocar uma criança em risco. A mulher pegou 5 anos de prisão estadual com possibilidade de liberdade condicional em 3.
embora Cyrus tenha dito que ela provavelmente cumpriria a pena integralmente, dada a gravidade do ocorrido. Ele mencionou que Jacqueline enfrentaria suas próprias acusações assim que os médicos a considerassem mentalmente apta para ser julgada, o que poderia levar meses ou até um ano, dependendo do progresso do seu tratamento. O promotor estava construindo um caso de negligência infantil e possivelmente tentativa de homicídio, caso conseguissem provar que ela tinha conhecimento dos riscos para o bebê. Encontrei um grupo de apoio para novos pais na biblioteca, que se reunia nas manhãs de quarta-feira. Apenas 8 mães com bebês com menos de 6 meses de idade, sentadas em tapetes de yoga, conversando sobre coisas normais, como assaduras e se valia a pena o custo extra da fórmula orgânica. Ninguém sabia sobre minha irmã, a ordem de restrição ou o bebê lutando pela vida na UTI neonatal. Elas me viam apenas como mais uma mãe cansada tentando entender toda essa coisa de criar filhos. Trocamos dicas sobre técnicas para enrolar o bebê e recomendações de pediatras, e me senti uma pessoa normal pela primeira vez em meses. A líder do grupo trouxe café e muffins caseiros, e nos revezávamos para segurar os bebês umas das outras quando alguém precisava ir ao banheiro ou apenas tomar um café enquanto ainda estava quente. A clínica psiquiátrica ligou para Kylie para nos informar que Jacqueline estava sendo transferida para um centro de tratamento especializado de longa duração, a 2 horas de distância com foco em psicose pós-parto e transtornos relacionados a traumas. A coordenadora de admissão explicou que ela ficaria lá por pelo menos 6 meses, possivelmente mais, sem data de alta definida, até que a equipe de tratamento considerasse que ela estava estável o suficiente para receber atendimento ambulatorial. Eles tinham políticas de visita rígidas e toda a comunicação precisava passar primeiro pela equipe clínica, o que significava que a ordem de restrição permaneceria em pleno vigor mesmo durante sua internação. A clínica era especializada em casos como o dela, em que criminosos. As acusações estavam pendentes, juntamente com o tratamento de saúde mental, com protocolos de segurança para impedir que os pacientes saíssem sem autorização. A doutora Sanford nos encontrou no estacionamento do hospital durante nossa consulta de 2 semanas, depois de ter ido ver o bebê de Jacqueline na unidade de cuidados intermediários. Ela explicou que os exames cerebrais dele mostraram algumas áreas preocupantes que provavelmente resultariam em atrasos no desenvolvimento, embora não soubessem a extensão total até que ele estivesse mais velho e atingindo os marcos do desenvolvimento. Os avós, vindos do Oregon, tinham chegado e estavam aprendendo a lidar com o tubo de alimentação e monitorar seus níveis de oxigênio para quando finalmente pudessem levá-lo para casa em 1 ou 2 meses. Ela nos entregou uma foto que eles pediram para ela compartilhar. Um bebê pequenino em um body que dizia pequeno guerreiro com tubos e fios conectados, mas com os olhos bem abertos. Ele era a cara da Jacqueline nas fotos de bebê que a mãe guardava na lareira. Naquela noite, Kylie sentou-se com seu laptop e criou um sistema de comunicação familiar, usando um e-mail em grupo que seria enviado uma vez por semana com atualizações básicas sobre o bebê e nada mais. Nada de mensagens de texto ou telefonemas individuais, a menos que fosse uma emergência real. Nada de falar sobre a situação da Jacqueline, a menos que afetasse diretamente nossa segurança. Nada de compartilhar fotos nas redes sociais onde ela pudesse vê-las algum dia. Ele configurou uma resposta automática para qualquer familiar que tentasse nos contatar fora do e-mail semanal, educadamente direcionando-os de volta aos limites que havíamos estabelecido. O sistema parecia frio, mas necessário. Nos dava espaço para sermos pais de primeira viagem sem o drama familiar constante, ao mesmo tempo que mantinha algum contato com os parentes que respeitavam nossos limites. Eu tirava leite extra todas as manhãs e o Kylie o levava para o hospital em uma caixa térmica identificada para o programa de doação da UTI neonatal, junto com as roupinhas de prematuro que tínhamos comprado caso nossa filha nascesse antes do previsto. A coordenadora da UTI neonatal nunca perguntou para quem era, mas acho que ela sabia. Ela nos deu um pequeno aceno de cabeça em sinal de compreensão quando o Kylie deixou os suprimentos na recepção. Nunca visitamos o bebê da Jacqueline pessoalmente, mas essa parecia a ajuda certa, apoiando uma criança inocente sem nos colocarmos em perigo novamente. Durante uma mamada às 2 da manhã, quando a casa estava completamente silenciosa, exceto pelo ruído branco da máquina de som, eu segurei minha filha contra o peito e senti seu pequeno coração bater enquanto ela mamava. Os problemas familiares não estavam resolvidos, e provavelmente nunca estariam completamente. Mas tínhamos construído muros ao redor da nossa pequena família que pareciam fortes o suficiente para protegê-la do caos. Meu celular estava silencioso na mesa de cabeceira, sem mensagens raivosas ou recados de voz me fazendo sentir culpada. Apenas a escuridão tranquila e o som suave da respiração da minha bebê. Por enquanto é só. Obrigada por me acompanharem e explorarem todos esses pequenos detalhes comigo. Até a próxima, inscreva-se para mais conteúdo como este.